Obrigado, meus amigos, companheiros, companheiras que estão visualizando aqui na Fênix, né? E eu falei a semana passada sobre o primeiro, o segundo, o terceiro passo, dando continuação a esses passos todos. Aí vem o quarto passo. O quarto passo é muito significativo. Por quê? Porque o quarto passo é onde você vai tirar o lixo do subconsciente. Todo dependente químico, que quando a doença vai progredindo de passo a passo, ele tem que fazer o quê? Um quarto passo. Esse quarto passo tem que ser escrito honestamente, certo? Com a mente bem limpa, tá entendendo? E ele tem que escrever toda a matéria do passado dele, desde que ele lembre da idade dele, onde que tudo começou, né? Não só referente à drogadição em si, e sim referente ao que ele passou com a família, ao que ele passou no convívio na escola, o que ele passou no convívio da sociedade. Quando a pessoa chega na clínica, ou nós mandamos para outras clínicas, né, nós obrigamos as pessoas a fazerem esse passo. Por quê? Porque é uma limpeza do subconsciente. Se a pessoa não fizer esse quarto passo, esse lixo psicológico que tem ainda no subconsciente do indivíduo vai atrapalhá-lo. E ele poderá voltar a beber, usar novamente, porque ele não discutiu esse quarto passo com um profissional. Então, todas as pessoas que estão internadas, certo? Ele tem que fazer esse resumo desse quarto passo. O porquê? Cada vez mais que ele vai limpando esse lixo psicológico, certo? Esses surtos que ficaram no subconsciente do passado dele, o profissional vai descobrir como que ele pode trabalhar em cima desse quarto passo, que é referente a pessoa chegar num profissional, né, ler esse quarto passo, explicar as dificuldades dele que ele tem, que leva ele a beber ou usar droga. Por isso que esse quarto passo é um dos passos também principais, certo? Redutos para a pessoa compreender, para limpar o subconsciente dele. Quando eu falo sobre esse quarto passo, esse trabalho que a gente faz vários anos, tem pessoas que ainda voltam a beber depois de um certo tempo, porque o lixo ainda está dentro dele. É o lixo do que pode ter sido? Vou dar um exemplo aqui. Talvez a mãe brigava muito com o pai. Talvez ele foi lesado de uma maneira, certo, do lado sexual. Talvez ele foi lesado de alguma maneira, certo, pelo pai que separou da mãe, ou pela mãe que separou do pai. Então aquilo fica no subconsciente dele. Como a doença ela é genética, hereditária, certo? Ela pega várias situações e o subconsciente grava tudo. Enquanto a pessoa pegar, não adianta a pessoa ficar internada e não fazer o quarto passo. E esse passo tem que ser passado para profissionais. A nossa área, a gente manda fazer esse quarto passo com a psicóloga, com um coordenador, com um psicoterapeuta, com um terapeuta, para ele poder avaliar essa situação onde tudo começou. Aí é onde que vai descobrir essa situação? No quinto passo. Referente a esse quinto passo, certo, que tem que ser feito por um profissional, o profissional vai dar a chance para ele, tá entendendo? Para ele limpar desse subconsciente o passado e fazer o luto. Ele tem que fazer o luto desse passado dele, porque o subconsciente é uma das maiores transformações que ela vem desde o útero materno.
Tudo que acontece com o pai, com a mãe, a criança já pega desde o início do útero materno. E quando sai, ele vai criando uma personalidade diferente, certo? E ele começou a usar drogas, há algum motivo, o porquê que ele começou a usar drogas. E todos os profissionais dessa área que sabem o que eu estou falando, e vocês que estão me ouvindo, enquanto a pessoa não perceber, certo? Porque a maior dificuldade, todo mundo acha que é o álcool e a droga. O álcool e a droga é apenas um remédio que ele usa, que vai estragar a vida dele, a vida dos seus familiares, porque está presente no seu subconsciente. Quando ele faz esses passos, está entendendo? E ele limpa esse passado dele, ele se transforma em outra pessoa. A personalidade dele muda. Né? Existe uma matéria, onde que eu passo, né, de Johar, que explica que o dependente químico, a maior defeito do dependente químico são os pensamentos, que estão envolvidos no seu subconsciente. E aí, quando dá o estresse da vida, certo? Devido ao que o subconsciente passa para o consciente, ele vai lá, não aguenta viver a realidade da vida, se droga e bebe novamente. Por isso que nós falamos, né, para todas as pessoas que acompanham os profissionais da área da toxicomania, da dependência química, do alcoolismo, né, que é obrigado, quando o dependente químico entra numa programação, ele fazer o quarto passo. É onde que todas as clínicas que nós mandamos às pessoas, inclusive da onde que eu trabalho, é obrigado a fazer esse quarto passo, para pular para o quinto. E o quinto passo é o quê? O que ele escreveu, ele vai passar para o profissional, desde que seja honesto, com a mente aberta, boa vontade. Aí o profissional vai entender que o passado dele, certo, que está nesse subconsciente, veio devagar agredindo ele conscientemente, onde que ele foi procurar alívio imediato, que é o álcool e a droga, ou qualquer tipo de remédios em que a pessoa se vicia. Aí vem o quê? O sexto passo. Prontificamos a Deus, né, que remova todas as nossas imperfeições. Mas esse Deus, como foi falado no segundo e no terceiro passo, anteriormente, a semana passada, esse Deus é uma conclusão de trabalho de terapêutico, certo? Que o terapeuta vai passar para ele como ele vai se libertar desse passado. Se não houver um profissional da linha e que entenda isso, certo? Ele poderá voltar a recair novamente. Porque muitas vezes as famílias pensam que colocando seus filhos ou qualquer pessoa que entra dentro de uma comunidade, ele vai ficar limpo lá porque ficou 6, 9, 1 ano ali, internado. Não é nada disso. Ele tem que fazer uma programação da vida dele. Que eu não falei do primeiro, do segundo, do terceiro, falei propriamente desse quarto passo, que é obrigado a fazer, e o quinto passo, que seja uma pessoa experiente que ajuda. E o sexto passo, ele vai se prontificar a uma coisa que ele acredita que pode ser definitivamente o eu, Deus, certo? Que ele possa ajudá-lo a ele mudar essa personalidade doentia. Porque, de repente, o que acontece? Se ele não se entregar a esse programa, que nem esse programa que é feito no NA, que é feito no AA, certo? Em várias situações, neuróticos anônimos, né? Se ele não fizer esse quarto passo, como que ele vai saber o porquê que ele está bebendo e se drogando? Vocês estão me entendendo? Como que ele vai perceber
que da onde é que surge essa compulsão, essa obsessão. Aí que começa todo o trabalho terapêutico, né, do 7º passo em diante. Então, para mim descobrir, certo, as situações que estão dentro do meu cérebro, que é o subconsciente, certo, eu tenho que fazer um trabalho espiritual, que nós chegamos no 6º passo, que é um trabalho espiritualizado, onde que a pessoa vai descobrir o porquê que ele bebe e porquê que ele se droga. Será que talvez foi porque o pai faleceu? Será que talvez foi porque ele é adotivo? Será que porque a mãe agrediu o pai agredia a mãe, ou alguma coisa, certo, não era familiar ao seu subconsciente? Né? Graças que nós não somos Deus para entender isso, mas existe a programação, certo, que vai evoluindo o indivíduo para buscar a recuperação. Por isso que esses 3 também passos são beneficentes para a pessoa buscar algo a mais. Desde que ele começa com o primeiro, o segundo, com o terceiro, que é importante, e depois ele faz o 4º, o 5º que ele passa para outra pessoa, esse passo é queimado, certo? Muitas pessoas fizeram até livros da vida dele passada, né? Como já li vários livros, né? Então o que acontece? Enquanto a pessoa ele não absolver um programa de recuperação na vida dele, a dificuldade dele de ficar limpo é bem maior. Ele vai encontrar muitas dificuldades. Por quê? Porque ele não fez o programa. Ele não faz o programa. A maioria das pessoas que eu tenho notado nesses anos todos é que recai porque não descobriu o porquê vem essa compulsão, essa obsessão. Às vezes está passando por certas dificuldades, não sabe trabalhar com essa realidade, aí o subconsciente joga, que nós podemos chamá-lo de id, né? Freud já falava sobre isso, né? Id, ego, superego, né? Mas não compende ou comentar essa situação, né? Estou querendo falar da melhor maneira possível para vocês entenderem melhor. Então, fazendo esses passos, eu vou buscar uma solução no 6º passo, para deixar que um poder maior, certo, remova essas dificuldades que o toxicômano ou drogadito ele tem no seu subconsciente. Quando ele começa a trabalhar o 4º, 5º, 6º passo, ele começa a se identificar com a vida real. Por que com a vida real? Ele começa a descobrir, certo, que o seu passado, quando ele voltava a beber ou usar drogas novamente, era alguma coisa que atacava o consciente dele. Então ele buscava, ele se alterava e ele precisava buscar o quê? Um prazer. Ele não enfrenta a realidade dele, certo? Como as pessoas normais, por causa da doença. Então tem que existir uma programação, certo? E o 4º, 5º, 6º passo é uma programação que tem que ser feita em todas as clínicas, seja elas qual forem, para as pessoas entenderem melhor. Que quando chega no 6º passo, ele vai se prontificar a alguém, algum NA ou AA, vai se prontificar os seus defeitos que te levaram a essa compulsão, a essa obsessão para usar droga. Porque existe. Isso é real, certo? Quando ele começa a administrar esse problema do seu subconsciente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o luto daquela situação e o seu consciente vai melhorando para um consciente futuro melhor. Quando ele começa a criar essa autoestima, né, de verdadeiramente progredir, certo?
para ficar limpo do álcool e da droga, ou de outras maneiras de comportamento, porque o comportamento é da mente, certo? Quando ele faz o sexto passo, ele se prontifica inteiramente a deixar que um poder maior remova essas diferenças que ele tem no subconsciente. Aí sim, aí ele começa a participar do sétimo passo, que eu vou falar a semana que vem. Então, meus amigos, certo, queridos, eu tenho que agradecer vocês todos. A Fênix agradece vocês pelas visualizações que vocês estão fazendo. Eu agradeço de coração, certo? Porque nós estamos ajudando muitas pessoas que têm esses problemas, certo? Da droga, da adicção, seja lá como vocês querem falar, né? E estão se descobrindo interiormente. Estou vendo que se fizerem este programa, certo? Que há 38 anos eu tento fazer desde o Padre Haroldo, certo? Muitos estão se removendo e tirando esse lixo do seu subconsciente. E tem uma coisa, se ele persistir nessa programação, ele vai ficar limpo para o resto da vida, desde que ele pratique. Então, o quarto, o quinto e o sexto passo são os 3 passos básicos, certo? Para ele tirar as imperfeições e o que machuca no seu subconsciente, para ele ver a realidade de outra forma. Senão ele vê a realidade de uma forma diferenciada, ele não sabe viver com essa realidade e os benefícios que esses passos fazem para ele serão benéficos. E se ele não enxergar essa situação, ele poderá recair novamente. Tenho visto muitas pessoas, centenas, dezenas de pessoas que não fizeram certo esses passos, voltaram a recair e uns se suicidaram e alguns procuraram, infelizmente, a morte. E o que a Fênix quer, certo, promover a vocês, certo, é que as pessoas fiquem limpas, entendendo? Buscando outra filosofia de vida, sem o álcool, sem a droga. Nós não precisamos de álcool e droga para sobreviver na vida. E você vai aprender isso no quarto, no quinto e no sexto passo. Eu agradeço a todos vocês, certo, que estão me visualizando e agradeço de coração novamente. Que Deus ilumine a todos da forma que vocês compreendam, certo? E busquem conhecimento da programação. E vocês vão ver que vai dar resultado e um resultado definitivo na vida de vocês. Meu muito obrigado.